Olá, pessoal. Então, na aula passada a gente encerrou o assunto sobre os tecidos, certo? E na aula de hoje a gente vai iniciar o capítulo 3 do livro, certo? E a gente vai falar um pouco sobre os tecidos. O capítulo 3 ele fala sobre os tecidos, dando uma introduçãozinha sobre os tecidos e os tipos de tecidos que compõem o corpo humano. E hoje a nossa aula basicamente é uma aula introdutória a este assunto e posteriormente a gente vai adentrar em estudar os tipos de tecido, cada um especificadamente, certo? Então vamos lá. A estrutura dos seres vivos, pessoal, e suas respectivas funções, elas estão intimamente interligadas ou integradadas. Isso de alguma forma. E essa forma com que elas são integradadas é para manter o meio interno estável. E esse meio interno estável, ele deve ser mantido de acordo com os seus limites, certo? E para que essa tendência de limites ela seja levada em consideração constantemente e analisada, existem algumas condições químicas e físicas para que isso ocorra, certo? E esse conjunto de equilíbrio de condições químicas e físicas relacionadas ao meio externo, a mudanças externas e internas do nosso corpo, ela é chamada de homeostase. A homeostase, ela vem do grego homos, que significa da mesma natureza, e stase, estabilidade, ou seja, dá estabilidade a determinada coisa que é da mesma natureza, certo? Então vamos lá. A manutenção das condições corpóreas em níveis relativamente constantes, ela depende principalmente da interação entre os diferentes órgãos e sistema, certo? E esse processo de interação entre esses órgãos e sistema é chamado de retroalimentação, mais conhecido também como feedback. Existem dois tipos de retroalimentação, a retroalimentação positiva e a retroalimentação negativa. A retroalimentação negativa, ela está relacionada principalmente em exercer, certo? O controle por meio da inibição ou bloqueio de um estímulo. Por exemplo, aqui nessa primeira figura aí, a gente mostra um estímulo, certo? Tem um estímulo e esse estímulo ele vai provocar uma resposta, certo, pessoal? E a partir disso, essa resposta ela faz com que o estímulo cesse, ou seja, ele pare. Tanto é que vocês podem observar aqui. Você pode observar aqui. Aqui tem um estímulo. Esse estímulo ele vai provocar uma resposta. E essa resposta, certo? Vai fazer com que esse estímulo aqui ele cesse. Por isso que tem aqui o sinalzinho negativo. No caso da retroalimentação positiva, pessoal, ela produz uma resposta, certo? Que promove o aumento do estímulo e não da redução. Aqui, por exemplo, nessa segunda imagem aqui. Aqui a gente tem o estímulo. Esse estímulo ele vai provocar uma resposta e essa resposta aqui ela vai aumentar a intensidade desse estímulo. Em vez de diminuir, como na retroalimentação negativa, ela vai aumentar mais ainda, certo? Tanto é que aqui a gente pode observar positivo, positivo, aumento de estímulo. Positivo, aumento de estímulo, negativo, cessação de estímulo, a partir da resposta. Para ficar mais explicadinho um pouquinho, para vocês entenderem melhor, eu trouxe aqui dois exemplos. Um exemplo da retroalimentação negativa, ela está voltada principalmente para o controle de temperatura do nosso corpo, em que os neurônios de uma parte do nosso cérebro, chamado hipotálamo, certo? Eles monitoram a temperatura da superfície da pele e também a temperatura interna do nosso corpo. Então, ele vai controlar tanto a temperatura externa como a temperatura interna,
certo? Se esses neurônios eles recebem a informação de que a temperatura do nosso corpo ela diminui para menos de 36,5 graus Celsius, que é a temperatura ideal do nosso corpo, a temperatura normal, esse hipotálamo ele passa a produzir substâncias químicas, em que essas substâncias químicas elas vão fazer com que as nossas células do nosso corpo ela aumente a sua atividade, elas vão começar a trabalhar mais rápido, certo? Para gerar mais calor e, consequentemente, aumentar a temperatura do nosso corpo. Isso ocorre principalmente nos dias frios, em que em dias frios, nada mais é do que as nossas células elas vão produzir mais ainda, vão trabalhar mais ainda no nosso corpo para que se tenha um aumento de temperatura, certo? E isso está relacionado principalmente com a contração muscular, em que a contração muscular ela vai liberar calor. E essa liberação de calor, ela ajuda no aumento da temperatura do corpo. Ou por isso que dizem que em dias de chuva, dias frios, é aconselhável usar agasalhos. Assim, o calor que é produzido pelo nosso corpo, ele vai ser mantido próximo à pele e o corpo ele vai se manter aquecido. E esse aumento de temperatura é informado principalmente pelo hipotálamo, que vai deixar de mandar estímulo, ou seja, ele vai cessar a quantidade de estímulo e a produção dessas substâncias químicas cessa. Então, as células, a partir desse momento, as células elas vão parar de trabalhar mais. Por quê? Porque o nosso corpo ele já está aquecido. Agora, se a temperatura do nosso corpo ele subir acima de 37 graus, o hipotálamo ele vai dar uma comanda de decréscimo da atividade celular, em que ela vai fazer o seguinte, ela vai reduzir a liberação de calor e, consequentemente, a redução de temperatura. E a partir disso, o corpo ele também vai responder por meio de uma elevação, em que ele vai produzir suor do nosso corpo, que vai evaporar e roubar calor do corpo, que vai causar a diminuição de temperatura. Então, a retroalimentação nada mais é negativa, nada mais é do que você precisar de uma temperatura adequada para o seu corpo se seu corpo não está de acordo com aquele ambiente. Por exemplo, se eu sair daqui para ir lá para o Alasca, que é um clima mais frio, consequentemente vai ocorrer um processo de retroalimentação negativa no meu corpo. Porque eu tenho que me manter aquecida naquele ambiente. As pessoas que vivem lá, elas já estão acostumadas, já estão ambientadas àquele estado. Então, a gente que vive aqui no Piauí, no Nordeste, que é extremamente quente praticamente, né? Se for para o Alasca, a gente vai ter um processo de retroalimentação negativa no nosso corpo. Quanto à retroalimentação positiva, ela ocorre principalmente na ação do hormônio ocitocina. O hormônio ocitocina, pessoal, ele é um hormônio que ele é liberado durante já no período de parto, quando a mulher ela já está sentindo contração. Ou seja, quando a mulher ela entra em trabalho de parto, logo ela vai ter que produzir ocitocina. Quando a mulher ela não produz ocitocina o suficiente, significa dizer que ela vai precisar de algum estímulo. Algum estímulo o quê? Não um estímulo corporal do nosso corpo, vai ser um estímulo, uma substância que vai ser injetada no nosso corpo para ela ter a maior produção de ocitocina, certo? Ou seja, quando a mulher ela vai iniciar o trabalho de parto, tem que ter a contração dos músculos, né, não estriado do útero. E esse estímulo para o início da produção do hormônio é a ocitocina, que ela é feita pela glândula chamada hipófise. Então, aqui a gente pode pegar aqui, ó. Primeiramente, vai ter o impulso nervoso gerado pelos receptores da parede do útero. Logo após, eles vão mandar uma resposta para o hipotálamo, certo? E esse hipotálamo ele vai dizer o seguinte, a gente tem que produzir ocitocina, porque senão o bebê não vai nascer. Então, logicamente, ele já vai ter a produção de ocitocina pela glândula chamada hipófise. E a partir daí, que a hipófise recebe já essa mensagem, vai ter a liberação da ocitocina na circulação. E essa ocitocina ela vai estimular as contrações do útero. E depois que a criança nasce, o estímulo cessa e tem uma redução da produção e da liberação do hormônio, certo? Então, vai ter uma redução da produção e liberação desse hormônio. Então, a gente falou já do processo de homeostase, de algumas coisas que estão relacionadas
ao nosso corpo. E tudo isso ocorre também, pessoal, a partir da unitariedade dos sistemas. Ou seja, os sistemas que compõem nosso corpo, eles têm que trabalhar todos juntos para a gente se manter estável. E são 4 sistemas no nosso corpo, basicamente. O sistema digestório, que ele está relacionado principalmente com a ingestão de alimentos, digestão, absorção, eliminação de resíduos, em que ele vai abordar os fenômenos físicos e químicos e também a ação das principais enzimas do nosso corpo. O sistema respiratório, que é responsável pelas trocas gasosas, ventilação pulmonar e controle da respiração. O sistema circulatório, que ele é o sistema que vai diferenciar as artérias, os vasos sanguíneos e capilares e todo o funcionamento do sistema linfático em si, que a gente vai entender um pouquinho sobre o mecanismo de sístole, diástole e todos os tipos de circulação que envolvem o nosso corpo. E o sistema imunitário, que é um dos sistemas bastante importantes para o nosso corpo. Inclusive, é um dos sistemas que a gente vai focar muito, principalmente agora que a gente está vivendo um período de pandemia, em que a gente tem que entender principalmente como é que funciona o nosso sistema imunitário para a gente se cuidar, certo? E esses 4 sistemas a gente vai abordar eles, cada um separadamente, nas próximas aulas. Até a próxima aula.